Eu sou a Ariane Alves, terapeuta sistêmica e consteladora. A minha especialidade são traumas hereditários herdados. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre linhagem familiar, né? Você consegue hoje identificar por que ciclos repetitivos acontecem na sua vida? Você consegue entender hoje por que a sua mãe e o seu pai viveram situações que porventura hoje se repetem na sua vida? Você consegue identificar que seu avô foi um homem agressivo com a sua avó, que o seu pai foi um homem agressivo com a sua mãe e hoje dentro do seu relacionamento você também atraiu um homem agressivo? Isso acontece com você? Dentro da sua linhagem familiar, as mulheres da sua família estão todas solteiras e não casadas ou todas casadas e frustradas? Dentro da sua linhagem familiar, as mulheres da sua família estão sofrendo com mioma, né? Estão sofrendo de muitas dores no útero, né? Existe histórico de câncer de útero dentro da sua família? Então hoje eu queria muito falar com você sobre, né, o feminino, né? Uma dor muito grande hoje. Hoje existe um movimento que se fala muito sobre o feminino, o excesso de feminino, o excesso de masculino dentro de uma mulher, o excesso de feminino também dentro de uma mulher, mas como que a gente enxerga isso de forma sistêmica, né? Quando eu olho de forma sistêmica, eu consigo entender que a gente simplesmente, né, repete ciclos da nossa linhagem familiar. Então, você consegue identificar hoje, na sua família, né, quais são as dores que a sua avó carregou? Quais são as dores que a sua tia carregou? Quais são as dores que você carrega? Então, quem somos nós? Nós somos uma linhagem familiar dentro de um sistema que existe uma ordem sistêmica, né? Uma ordem que acontece. Então, quando uma tia foi excluída da família e deixou de pertencer por algum motivo, né? O sistema, em busca de restauração, vai trazer para uma linhagem descendente alguém que viva as dores dessa tia que foi excluída. Então, quando você começa a entender algumas situações dentro da sua família, o que você toma consciência? Quais situações sejam essas? Você já ouviu o caso de alguém, ou você consegue hoje olhar para alguém dentro da sua família que ela fala a seguinte frase: eu tenho um casamento perfeito, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso, mas eu tenho uma depressão profunda, que eu não sei de onde ela vem, de onde vem essa depressão, né? Então, quando a gente joga isso dentro de um campo morfogenético, que isso aqui é um campo, a gente acessa esse cliente, a gente consegue identificar uma lealdade, sendo de uma tia, sendo de uma avó, sendo de alguma dor no clã familiar feminino que ela herdou e que ela expia hoje. Então, dentro disso, você se identifica com alguma dessas informações? Você já passou ou conhece alguém que passou por situações assim? Então, muitas vezes a gente olha para alguma dor, a gente olha para uma depressão profunda na nossa vida, a gente olha para uma dor imensa que a gente tem, a gente consegue identificar muitas vezes que é apenas um padrão ancestral sendo repetitivo, né? Sendo repetido. Então, quando existe uma dor muito grande numa família, né? Quando alguma mulher foi excluída, ou quando uma mulher não foi amada, quando uma mulher foi abusada, e principalmente quando existe abortos dentro de uma família, alguém sempre vai vir, né, com alguma dor desse filho abortado em busca de restauração deste sistema. Se fez sentido o que eu disse aqui para você, você precisa de dar uma constelação comigo para a gente olhar para essas dores, para a gente olhar para essa família. Então, como que tá a sua saúde hoje, né? Como que tá o seu feminino hoje? Então, quando a gente vê no movimento dentro da internet falando do feminino ferido, do masculino ferido, do excesso de feminino, eu quero trazer tudo isso de uma forma sistêmica. Então essa dor, ela vem de uma linhagem familiar, ela vem de um histórico familiar, e esse histórico ele tende a se repetir. Então hoje, se você é mãe e não quer que isso se repita na história da sua neta, você precisa olhar para dentro de forma sistêmica, você precisa agendar uma constelação, você precisa olhar
para isso. Eu sou a Ariane Alves, eu sou consteladora e hoje o movimento que eu faço é relacionamento, a cura do feminino através da visão sistêmica e que você compreenda que você faz parte de um clã muito grande, familiar e que hoje você pode estar refletindo, vivendo situações que não são da sua vida, são uma dor de origem ancestral.